Então, a gente vai começar a falar agora sobre os 5 círculos do amor que o Bert traz nesse livro aí, Um Lugar para os Excluídos e em alguns textos em outros livros também. E aí vocês já sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, não se acanhe. Então, o primeiro círculo, e aqui a gente está falando de como é que o ser humano se expande para uma vida plena, como é que o ser humano ele vai de um nascer, de um lugar mais concreto, para uma plenitude onde não só ele se sente melhor consigo, com o todo, como também ele deixa poucos emaranhados para a família e amplia essa egrégora familiar, onde ele ajuda também a realinhar o tecido da família. Então, o primeiro círculo é a minha relação com os pais, e o verbo aqui é o verbo pedir. E a gente vai falar melhor sobre cada um desses círculos, tá? Aqui eu estou só falando, só mostrando para vocês quais são eles. O segundo tem relação comigo e com o trabalho. Eu saio, eu peço aquilo que eu preciso para viver, eu peço aquilo que é necessário para mim, eu aceito as coisas como foram, eu busco o complemento aonde necessário for. Então, eu passo ali pela infância e adolescência e chego na hora de servir. Esse servir, ele ele tem a ver com o trabalho que eu forneço. Mas esse trabalho, não estou falando aqui de trabalho só remunerado, é qualquer ação que eu faça em prol de construção de mundo. O terceiro círculo, ele é o dar e o tomar, é a troca, que a gente vai falar um pouco sobre casais. No quarto, concordar com todos os seres e começar a conduzir. Mais do que trabalhar, eu vou conduzir filhos, projetos, ações. Então, quem não tem filho também conduz grandes, também pode conduzir grandes projetos, grandes ações, ou não precisa ser assim, ações do tamanho de Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, mas eu conduzo coisas que passam para frente, que ajudam aqueles que são menores, como professor, como tutor, como psicólogo, médico. Então, quando eu estou nessa postura de conduzir o outro, e eu estou fazendo isso com plenitude, eu estou atuando no quarto círculo. E no quinto, é o concordar com o mundo, é quando eu fluo. Mas para a gente conseguir entender como é que isso se dá, para a gente, com esse olhar sistêmico, ter mais competência do que eu exijo, e às vezes do que eu ajudo a pessoa a ter, para ele conseguir passar por esses círculos, né, que Bert compara com o crescimento de uma árvore, né? Vamos falar um pouco, então, da teoria do desenvolvimento e a matriz de identidade, que é como eu aconteço no mundo. Como é que a minha matriz, como é que a minha chegada me faz perceber o mundo, entender o mundo, que óculos que essa matriz me dá, que papéis que eu aprendo, quais são os contrapapéis que eu jogo. Então, trata-se de uma matriz da nossa existência, existencial. É o locus onde eu nasci, é a minha placenta social. É ali o casal de onde eu vim, da forma que eu vim, mesmo que eu tenha sido doado depois para uma instituição, são os meus pares, é a minha família, é a escola onde eu vou frequentar, a comunidade onde eu vou frequentar. Essa minha placenta social vai formar a minha forma de me apegar, de me perceber, de transitar, de amadurecer no mundo. E aí que a gente vai estar construindo os nossos papéis, né? O como a gente se relaciona ali, especialmente na primeira e segunda infância, vai definir o como a gente se relaciona na vida. Então, aqui a gente vai esbarrar muito com aquela teoria do apego. Então, quais são as fases da matriz? A primeira é aquela indiferenciada. Ela vai do útero até os primeiros meses. É onde a criança ela mais sente
do que qualquer outra coisa. E ela não sabe a diferença entre ela e o restante. Ela nem sabe que tem uma diferença entre ela e o restante. É uma sensação de eu todo, se tivesse uma frase, né? Se a criança pudesse vocalizar aqui. Depois a gente começa a ter um reconhecimento de eu diferente do outro, de eu enquanto eu. É a fase do espelho. Depois a gente vai passar para a frase que a gente chama de duplo ou corredor. E aqui a gente entende muito do que funciona na constelação, que é muito da base do psicodrama também. Quando eu vou constelar, o que, que a pessoa faz? Ela vem e ela senta aqui do meu lado, ela fica aqui no Zoom, como observador, é como se ela estivesse numa sala percebendo um espelho de si mesma, reconhecendo-se nesse roleplay que os colegas fazem. E ali eu vou me constituindo enquanto eu. Porque então a gente está repetindo aquilo que organicamente, naturalmente, a fase que a pessoa passa nesse desenvolvimento. Por isso é tão eficiente, por isso funciona tão bem, porque é a forma como naturalmente a gente se constitui, a gente vai se individualizando, a gente vai se construindo. Depois vem a fase do corredor, do eu-tu, que a primeira relação é com a mãe ou seu substituto, onde a criança não percebe pessoas diferentes da mãe. Inclusive, nessa fase aí, se ela perde a mãe, uma outra pessoa chega, ela pergunta muitas vezes se eu posso te chamar de mamãe, ou começa a chamar o outro de mãe. Porque para ela, ela tem a relação dela é com essa mãe principalmente, e os outros são meio substitutos de mãe, ou são antagonistas. Então, ela se relaciona só com a mãe, que ela percebe como quase que um complemento dela. Depois a gente passa por uma fase de triangulação. Essa é uma fase em que a gente tem que ter muito cuidado para não deixar a criança ameaçada quando ela percebe que existe um para além dessa mãe, e eu vou explicar isso melhor depois, ou seu substituto. E chegamos na quinta fase, que é a circularização, quando ela dá conta de se relacionar de verdade em grupo. Porque muitas vezes a gente fica em grupo, mas se relaciona com um. A gente não fica em grupo se relacionando com o grupo. A grande maioria de nós está ali a gente empacou na fase do corredor para a fase da triangulação. Às vezes a gente vai para grandes grupos, conversa uma conversinha corriqueira com todo mundo, mas a gente se vincula só com um. Então, qual que é a primeira fase? Essa que a gente chama de caótica indiferenciada. Então, a minha identidade eu me identifico como eu e o mundo sem diferença. Eu não distingo onde é que termina eu e onde começa o outro. E ali é uma dependência de vida. E ela é fisiológica. Ela vai do útero até por volta de 3, 6 meses. Dependendo da criança, esse final da fase, ele não é uma escrita em pedra, né? E quando tem uma falha nisso aí, quando o cuidador não faz o papel de cuidador, a criança vai pagar um preço muito alto. Aqui nessa fase, se não tiver o cuidado mínimo, ou a criança vai desenvolver doenças muito graves de desnutrição, de desidratação, de assadura, enfim. Ou a criança vai desenvolver um autismo, ou ampliar um autismo que ela já vinha predisposta a, uma psicopatia, porque ela não aprende a relacionar, ela não aprende a questão do afeto. E pode também morrer. Então, é aquela fase onde realmente a criança depende do outro para tirar um paninho que cobriu o nariz dela, senão ela não respira direito. E aí, quando tem muita complicação nessa fase, a gente vai ver alguns adoecimentos graves. Essa fase também, na constelação, ela é responsável por aqueles emaranhamentos que a pessoa fala, olha, eu nem estava perto, eu não vi, não foi alguma coisa que eu fiz aquela postura de que estou junto de você, que eu vou no seu lugar, eu troco com você, a culpa é minha.
Então, aqui, nesse momento, o inconsciente familiar, essa memória que vem de antepassados, é onde a gente percebe que ela pega mais. Quando a pessoa, quando a gente tem a impressão que o destino tomou aquela pessoa para fazer um reparo naquela família. Porque tem duas, é muito fácil, quando na constelação a gente percebe assim, que nesse momento você viu alguma coisa, geralmente ali por volta dos 4 anos, e você tomou uma resolução, você fez uma promessa, você teve um propósito, mas de vez em quando é muito curioso, porque dá a impressão que a pessoa foi tomada para um papel, de alguém que foi excluído, de alguém que foi não reconhecido. Então, é nessa fase aí que a gente está muito misturado com o todo, com essa memória do clã. Vamos passar aqui. Na segunda fase, que é chamada fase do espelho, é aquela fase que a criança se sente o centro do mundo. E ela também vai sentir que qualquer evento que acontecer, uma separação, uma briga, uma premiação, que ela tenha alguma coisa de responsabilidade ali. Então, essa é a fase ali de 2, 4, 6 anos, em que a criança, se os pais se separam, ela tem certeza que a culpa é dela. Se o avô morre, ela tem certeza que alguma coisa que ela fez contribuiu para aquilo. É uma fase que tem uma onipotência infantil. E também tem é onde inicia esse processo que eu percebo que o que eu faço influencia o outro. Que o outro responde à minha estimulação. Mas eu ainda não entendo que eu respondo um pouco à estimulação do outro. É uma fase em que a criança está muito encantada em descobrir-se, está muito etnocentrista. Ela sente que só existe ela e um outro, ela tem, os comportamentos são de um para um. Para ela, a mãe é um complemento dela, e a mãe muitas vezes sente isso também. Se a mãe está com frio, ela agasalha o filho, se a mãe está com calor, ela tira agasalho do filho. Então, tem uma misturinha aí nesses papéis. Essa mãe pode ser a mãe que pariu, pode ser uma mãe adotiva, pode ser um substituto dessa cuidadora. E caso aqui a gente não atinja uma maturidade, caso essa fase não seja completada, a gente vai ter adultos muito dependentes da mãe, então aquelas pessoas que até vão para a vida, mas estão sempre ligando para casa, estão sempre pedindo uma afirmação, estão sempre pedindo uma confirmação. Tá, e aqui a gente está falando, gente, do exagero, tá? Então, eu ficar feliz com alguma coisa e ligar para casa para contar. Eu ter dúvidas sobre alguma coisa e saber que lá em casa tem um especialista sobre isso e checar, não quer dizer que eu estou nessa fase da dependência, tá? Todos nós temos um pouquinho de todos os comportamentos que eu vou falar aqui. A questão é quando ele fica num exagero. Então, quando ele está no exagero, que começa a atrapalhar a minha vida, é que a gente percebe que a pessoa está um pouco adoecida naquele sentido. Então, quem fica preso na fase de corredor, ele geralmente tem uma dependência muito grande da família de origem, via de regra da mãe ou o substituto, aquela pessoa que fez o papel de mãe. Ou adultos que percebem o outro, pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser colega, pode ser chefe, como uma extensão de si. E aí, para eu ser feliz, o outro tem que realizar alguma coisa. Para eu estar equilibrado, o outro é responsável pela minha qualidade de vida. É lógico que se o meu filho se machuca,
eu fico chateada com isso. Mas é inadequado se eu falo para o meu filho, se eu só vou ser feliz, ou se você quiser me ver feliz, tira a nota boa, porque se você tirar nota ruim, isso vai acabar comigo. Entende? Esse filho, ele não, esse pacote, essa potência, essa responsabilidade de com uma nota, ele acabar comigo ou me deixar exultante, exterminar o meu dia ou construir o meu dia, isso não é uma fala verdadeira. E se eu sinto isso realmente como verdadeiro, eu estou numa dependência que não é legal. Entende? Porque uma coisa é, meu filho está no hospital e isso me abalou. Uma outra coisa é, meu filho resolveu namorar com A e não com B, e A não é uma pessoa tão terrível assim, eu só preferia B, e eu achar que aquilo foi contra mim, é um desaforo, falta de respeito, isso me deixa triste. Isso vale para filho, para marido, para irmão, para melhor amigo, entende? Então, essa dependência também faz com que eu tente manipular o outro. Porque, por mais que seja uma verdade, se eu falo para o Alexandre, se você for com aquela blusa cinza que a sua mãe te deu, o Alexandre não tem mãe, tá, gente? É só um exemplo mesmo. Tem mãe, mas a mãe está morta há mais de 20 anos. Se você for com aquela camisa cinza que a sua mãe te deu, eu vou ficar triste, isso é uma manipulação. É uma dependência minha que não tem cabimento. E tinha cabimento lá com 4 anos, na relação de mãe e filho. Mas aqui, na idade adulta, isso aí não tem mais cabimento. E muitos de nós fica meio encalacrado nisso. Que o comprimento do cabelo da minha namorada faz alguma coisa em mim. Que se o meu marido fuma ou não, faz alguma coisa em mim. Não, se o meu marido fuma, mas não fuma dentro de casa, fuma lá fora, eu posso até preferir que ele não fumasse, porque eu gostaria que ele vivesse mais tempo. E eu acho que quem fuma vai morrer antes, mas ninguém garante que eu não vou ser atropelada antes dele. Mas são indícios de uma dependência meio infantil. Então, se alguém, por acaso, te faz alguma coisa assim, fique esperto. Na terceira fase, que a gente chega por volta dos 4, 6 anos, é onde a criança começa a discriminar fantasia de realidade. É a hora que, mesmo que eu conte para ela sobre Papai Noel, ela começa a olhar assim e falar, é mesmo? É lógico que, assim, o exemplo que eu dei do Papai Noel, se eu sou uma criança de 8 anos, mas a mentira é bem contada, muitas pessoas acreditam perto de mim, eu vou demorar mais a desconfiar. Eu tenho que ter indícios para desconfiar, não vou desconfiar do nada. Mas é aqui a criança começa a discriminar a fantasia de realidade. A criança começa a perceber que tem fantasia, que tem realidade, que tem uma brecha entre elas, que a gente vai para lá, vivencia a fantasia como se fosse realidade, é muito divertido, mas depois a gente volta para cá. Porque se eu ficar só lá, ou eu estou muito novinho, ou eu psicotizei. E ela também percebe que existem vários tools, que tem a minha mãe, mas tem outros tipos de você também. E aqui ela faz uma relação por vez. Então, mesmo que você coloque várias crianças numa sala, ela vai se relacionar com um de cada vez. Ela tem dificuldade de se relacionar ao mesmo tempo com vários. Ela tem dificuldade de ver 2 se relacionando e ela não se relacionando e não se sentir excluída. E aqui vai começar a ter um treino do respeito do tu, de que o outro pode fazer diferente e que tudo bem. De que o outro pode não gostar, meu coleguinha pode não gostar de sopinha de pão e ele não merece uma careta. Ele só não gosta de sopinha de pão e tudo bem. E aqui, se a gente empaca, a gente não passa direitinho por essa fase, se o desenvolvimento dentro dessa fase não é satisfatório, a gente fica mais na fase de trás do que na da frente, né? Eu posso cristalizar as relações em corredor, nas quais a pessoa vai ter muita dificuldade de se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
E aí é complicado, porque se eu tiver filho, muitas vezes eu vou ter ciúme do meu filho em relação ao meu marido ou à minha esposa. É complicado porque se a minha sogra visita, eu tenho ciúme da minha sogra, porque o outro não está me dando atenção como ele dava sem a sogra aqui. Porque aqui é uma fase aonde bons pais, bons cuidadores dão conta de mostrar para a criança que de vez em quando ela não está sendo incluída, mas que isso não é exclusão. Então, o Alexandre chega em casa, me abraça, a gente está conversando no sofá, e ele de forma nenhuma vira para a Bruna e fala, mamãe é só minha, agora você não tem mamãe mais. Eu engravido e de forma nenhuma algum adulto chega perto e fala assim, você vai ganhar irmãozinho, então agora você vai perder o colo da mamãe e do papai. O irmãozinho vai tomar o seu lugar. Então, é uma fase onde se os adultos forem maduros, eles dão conta de ajudar a criança a entrar na fase onde existe um terceiro, e às vezes esse terceiro vai se relacionar, a gente fala, vou chamar o terceiro aqui de ele, e vamos chamar aqui as pessoas com quem a criança vinha se relacionando de tu, seja o pai, seja a mãe, seja a avó, e que às vezes esse terceiro se relaciona com o tu, e eu não caibo naquele momento, e que tudo bem, eles não estão com raiva de mim, não tem menos amor, eu não sou menos importante, e tudo bem. Passando. Então, aqui a gente vai treinar com muito mais força. Espera aí, acho que eu misturei os nomes aqui. Então, o título estava errado ali, mas o que eu acabei de explicar para vocês foi a fase da triangulação, que é a quarta, né? Que ela integra o ele, que não ser escolhido não significa que não pertence. E aí o desenvolvimento insatisfatório resulta na insegurança, ameaça, raiva, ciúme e sentimento de menos-valia quando um terceiro se aproxima. Então, como eu estava explicando para vocês, se esse pai chega no sofá, senta e tudo bem, a criança não sente uma ameaça, ela não sente que ela tem que vigiar a mamãe, porque, do contrário, esse pai fagocita a mãe, ou ela fica elijada do processo. A mamãe não fala, agora que o papai chegou, vai para lá, porque eu quero conversar com ele e não preciso mais de você, ou coisa parecida. Então, assim, os adultos, as pessoas que estão por perto, eles têm que ter muito cuidado nessa integração desse ele, né, que vai se relacionar com o tu, aonde o eu não me sinto excluído. Eu só entendo que existem relações que eu não pertenço e que tudo bem. Se a gente não passa bem por essa triangulação, a gente vai ficar lá preso na relação em corredor, né, com muita possessividade, e vai sentir muito ciúme e um sentimento profundo de falta de valor, de falta de manejo do mundo, quando, por acaso, eu não sou escolhida. E é lógico que aqui a gente não está falando em escolhas verdadeiras, não é assim. No time de queimada, escolhem o outro e não me escolhem. Aí tem uma exclusão. E aí eu tenho que perceber que essa exclusão doeu. E o que eu tenho que fazer para, na próxima vez, não ser excluída? Então, na fase da triangulação, a gente está falando de escolhas naturais, onde não há exclusão e que a pessoa tem uma falsa percepção disso. E a gente vai para a quinta, que é da circularização. Aqui a criança vai treinar o conviver com mais de 3. O como é que é estar em grupo. O como é que é eu poder engajar um projeto que é diferente do que eu dei a ideia. E engajar de coração aberto. Eu vou vivenciar a reciprocidade, a empatia, a amorosidade, o respeito. O desenvolvimento insatisfatório nessa fase vai me prejudicar de estar em grupos, porque às vezes eu até dou conta de relação triangular,
A sogra vem, eu dou conta da sogra conversando com o marido, vou para a cozinha fazer alguma coisa, entendo que tem muito tempo que eles não conversam, que não é nada contra mim. Mas se eu vou para um grupo e coloco a minha ideia, e a minha ideia não é aceita, muitas vezes eu tenho o sentimento de que o que não foi aceito foi eu, e não a minha ideia. E eu tenho muita dificuldade de entrar na brincadeira do grupo, se a brincadeira não resvala naquilo que eu trouxe, ou não é exatamente aquilo que eu trouxe. Então, é nessa relação em corredor que eu dou conta de me engajar realmente no grupo. E não é para usar o grupo, não é para que eu ganho se eu entrar nesse grupo, o que esse grupo pode me aportar, por que eu aguento algumas coisas para ganhar alguma coisa. É porque eu realmente consigo me sentir pertencendo e sentir que o outro pertence também. E que o outro tem o mesmo tamanho que eu. E se a minha ideia não foi aceita várias vezes, várias outras ideias foram aceitas, várias outras brincadeiras foram aceitas, que eu consigo também me divertir. Eu não tenho que ser um alfa o tempo todo. Ok?